Olá, meu nome é Rafael e hoje eu vou apresentar um seminário para a disciplina de tópicos de educação matemática, ministrada pelo professor Humberto Bortolossi. O tema será Educar por Competências. O que há de novo? O livro usado como referência foi este, né? Educar por Competências. O que há de novo? Escrito por José Rimel Sacristã e outros colaboradores, né? A referência foi mais especificamente os capítulos 4 e 5 do livro, né, que foram escritos respectivamente, por Júlio Torres Santomé e José Félix Angulo Jasco. Né? Lembrando também que esse livro, como vocês veem, né, os autores eles são todos espanhóis. Né? Então, o livro ele discorre sobre o contexto da educação, né, na Espanha, né? Sobre o contexto europeu, no geral. Né? Muito se fala em metodologias de ensino, cujo foco seja o aluno. Existe uma metodologia de ensino que foca no conteúdo, que é a tradicional. Existem também as metodologias mais alternativas, né? Menos tradicionais, mais modernas. Mesmo que não se conheçam essas metodologias, fala-se muito nelas como se elas fossem necessárias e urgentes para substituir os modelos tradicionais, né? Precisamos de uma metodologia que foque no aluno, né? Que não encha o aluno de conteúdos, né? Nem sobrecarregue os professores, onde os professores tenham mais liberdade em ensinar os conteúdos que julgarem mais importantes, né? E que nem alunos nem professores sofram com a carga horária excessiva, né? Nem com essa sobrecarga de conteúdo, né? Uma consequência natural disso, às vezes, é que muito se preza pela liberdade dos alunos, né? E no meio educacional, né? Tendendo até mesmo à negação completa da obrigatoriedade do ensino de qualquer conteúdo. Porém, isso pode levar, sim, a alguns erros, né? Um dos erros de muitos projetos educacionais psicologicistas é que qualquer menino ou menina deixado em liberdade sabe escolher o que melhor lhe convém. Ou seja, basta oferecer um ambiente rico em estímulos para cada estudante, que assim eles aprenderão as disciplinas. Né? Esse é o erro por trás da ideia de se ter um ensino centrado no aluno e não no conteúdo. Ou seja, existe o ensino tradicional e existe modelos de ensino alternativos com a proposta de um ensino que foca no aluno, sendo que tal ensino vem como uma proposta em oposição ao ensino tradicional. Mas por que esse foco no aluno, de alguma forma, pode levar ao erro? Né? E vem esses trechos do livro que dizem o seguinte: efetivamente, cada estudante, em função do estímulo e da educação que recebe, possui determinados conhecimentos, destrezas, valores, domina certos procedimentos e não outros. Mas é a função dos professores ter bem claro quais novos conhecimentos são os que a sociedade decidiu que ele que deve trabalhar com os alunos na etapa educacional na qual se encontram. Ou seja, é necessário sim que exista um foco no conteúdo. Isso não quer dizer que deve ser o foco principal e que o ensino não foque de alguma forma no aluno. Mas que é necessário também que haja um foco no ensino e no conteúdo. E outro trecho que eu destaquei é que o ensino e a aprendizagem escolar precisam de professores que saibam se acomodar às características de cada estudante, mas ciente de que a sua tarefa é selecionar os recursos informativos, motivar e gerar um clima na aula e na escola que contribua para orientar os alunos.
Então, de maneira bem resumida, o professor precisa sim ensinar aos alunos o conteúdo. Não é aplicável essa ideia de que o ensino deve ser focado exclusivamente no aluno, enquanto se renuncia ao conteúdo e à matéria. Note que os trechos que estão sublinhados, né, são os trechos que o autor defende, sim, né, que o ensino deve considerar cada aluno como indivíduos únicos, né, mas que é necessário que haja um ensino de conteúdos, né. Ou seja, ele não nega que é, cada aluno é único, tem suas particularidades, sua personalidade, né, mas que isso não focar nisso não é motivo para, não é argumento para renunciar ao ensino de conteúdo, de matéria, né. Agora vamos falar sobre o assunto principal, né, do nosso tema, do nosso seminário, né, que é o ensino por competências, né. Então, a questão importante é o que é educar por competências, né? O ensino por competências tem definições diversas, né? Não existe uma definição consensual sobre o que significa competências, mas, em geral, o ensino por competências está centrado na formação profissional. E, ou seja, o objetivo é preparar a população para aprender conhecimentos e habilidades que lhes permitem, com maior eficiência, desempenhar o trabalho profissional, né? Agora, sobre essas definições diversas, ou não existir uma definição consensual, é onde começa o problema, né? Porque você não tem uma definição segura o suficiente, de modo que esse conceito seja o alicerce de uma reforma educacional. Fica tudo muito genérico, essa insegurança, né? Essa insegurança que é um forte argumento que é usado nas críticas contra o ensino por competências, né? Porque como um professor vai trabalhar na área de educação se ele não, como ele vai lecionar sem saber exatamente no que ele está, no que está se baseando, né? Agora, ainda no contexto, lembrando que os autores do livro tema do nosso seminário, né? O, os autores, eles são todos espanhóis, né? Relembrando, e eles escrevem, né, se baseando no contexto europeu, né? E eles vão começar a falar sobre as reformas educacionais que ocorrem, que ocorreram na Espanha, né? Primeiro vamos falar sobre o ensino. A reforma baseada em competências vem como um remédio para os modelos didáticos correntes, né? Não se considera a condição do professor. Cada nova lei de educação aparece de forma que convença a população de que isso é a salvação, entre aspas, para os problemas do sistema educacional enfrentado. E, por fim, um detalhe importante é que os professores nunca têm a solução, nem são consultados. A solução sempre vem do Estado. Os livros didáticos ditam o que os professores devem ou não fazer. Ou seja, se ignora completamente o professor, né? Como ele ensina, com quais recursos e estímulos ele ensina, como ele organiza o tempo, como ele organiza a aula e o tempo, né? Porque o professor não tem essa liberdade porque tudo já está traçado pelo livro didático, né? O professor se torna, então, tão submisso, né, quanto os seus alunos. Ou seja, existe um modelo de ensino vigente, que é o tradicional, focado no conteúdo, e o modelo de ensino por competências, que é um exemplo de um modelo que aparece como uma reforma salvadora do sistema educacional, né? Algo que vai melhorar a situação educacional na Europa, né? Mas ele não considera o professor, os recursos que ele pode usar, as capacidades que ele tem. Então, uma reforma educacional baseada no ensino por competências acaba sendo uma imposição aos professores de como e o que eles devem
ensinar, né? Então o professor acaba não tendo liberdade, né? Agora vamos falar sobre um trecho principal do que é o ensino por competências dentro das universidades, né? Dentro das instituições de ensino superior, né? Mas antes a gente precisa falar sobre o Espaço Europeu de Educação Superior, né? Que basicamente o Espaço Europeu de Educação Superior é um conjunto de países que está alicerçado e harmonizado sobre uma série de documentos visando uma reforma no ensino superior que, por fim, essa série de documentos, né, resultou, né, na fundação desse conjunto de países, né, nessa harmonização dos países dentro desses documentos, né, que é o Espaço Europeu de Educação Superior, né, que foi fundado, por fim, em 2010. Então, o que isso quer dizer, né? Os países europeus começaram a elaborar documentos com o objetivo de reformar o ensino. Esse conjunto de documentos começou em 1999 com a Declaração de Bolonha, né? E resultou na criação do Espaço Europeu de Educação Superior, né? Em 2010. Rapidamente, vamos apenas falar um pouco sobre a Declaração de Bolonha, né? Que é um documento entre um acordo assinado por diversos países da Europa. Essa declaração tem as seguintes características, né? Adotar um sistema facilmente inteligível e comparável às graduações. Implementar um sistema baseado essencialmente em 2 ciclos universitários principais. Estabelecer um sistema de créditos. Apoiar a mobilidade dos estudantes, professores e pesquisadores. Promover a cooperação europeia no controle de qualidade. Promover a dimensão europeia na educação superior, né? Eu não vou comentar sobre isso, porque nesse caso aqui estou apresentando apenas esses tópicos, né? O principal que eu queria comentar agora é sobre o projeto TANI, né? O projeto TANI, como vocês veem, é tem o objetivo de oferecer às universidades europeias esquemas eficientes de aplicação do programa de Bolonha, né? E é um documento fundamental para o movimento do ensino de competências, né? Ele apresenta uma série de justificativas para o uso de competências, né? De 4 delas estão aqui, né, escritos, né? Mas eu gostaria de focar apenas no terceiro, né? Que é ampliar os níveis de empregabilidade e cidadania, né? E esse terceiro item, né, a empregabilidade acaba se tornando um tema central, né, no documento. Apesar do relatório TAN insistir na liberdade das instituições universitárias, o conteúdo tende à homogeneização universitária, né? Então, no fim das contas, o foco é a formação, né, de profissionais com a finalidade de que as universidades europeias convirjam para os fins empresarial e laboral, né? Agora eu vou falar rapidamente só sobre a definição de conceitos de competências, né? Segundo esse projeto DCEPO, né? Que significa uma sigla abreviada, né, em inglês, né? Em tradução livre quer dizer definição e seleção de competências, bases teóricas e conceituais. O conceito de competências para a DCEPO é mais sofisticado, né? Uma competência se define como a habilidade para enfrentar com êxito demandas complexas em um contexto particular por meio da mobilização de pré-requisitos psicológicos, incluindo tanto aspectos cognitivos quanto não cognitivos, né? Assim, nós vemos que o enfoque da DCEPO é ainda para as demandas da vida cotidiana, que cada aluno terá que enfrentar. E continuando ainda, voltando aí às definições de
ensino de competências, né? A falta de definição, o autor do capítulo comenta que, do capítulo 5, né, Félix Ângulo Rasco, ele comenta que a confusão conceitual está muito relacionada com a falta de rigor científico ou acadêmico, né? Por exemplo, o autor também comenta que nenhum dos documentos analisados faz uma análise séria e profunda sobre a psicologia da cognição e outras disciplinas afins, por exemplo, evidenciando então a tal falta de base científica do ensino por competências, né? Então, em suma, o movimento de competências defende a metodologia de ensino pela seguinte justificativa: a necessidade de adaptação dos futuros universitários ao mundo laboral e às demandas do mercado. Assim, trabalhar com competências é, essencialmente, trabalhar com perfis profissionais sob a justificativa de formar profissionais competentes, né? Mas nessa postura, nós encontramos duas ideias implícitas, né? A primeira é que uma concepção do profissional, uma concepção do profissional bastante mecânica e uniforme, que agora parece que podemos formar profissionais se temos perfeitamente delimitado seu perfil por meio das competências que deve adquirir. Ou seja, no mercado existem demandas que devem ser atendidas. E conhecendo as competências que atendem às demandas do mercado, né, eu posso criar um perfil de um profissional com base nas competências que ele deve dominar, né? E a segunda ideia, né, é que a universidade, a missão dela é formar profissionais de acordo com os padrões que o mercado de trabalho exige, né? Ou seja, as universidades têm que, essencialmente, atender às demandas do mercado por meio da formação de profissionais competentes. A universidade simplesmente se reduz a isso, né? Se reduz à formação de profissionais que sabem resolver problemas específicos. Mas aí vem uma pergunta importante, né? Quais são os problemas que um profissional enfrentará, né? Que os profissionais enfrentarão, né? Aí os trabalhos pioneiros de Dreyfus, né? São dois irmãos, né? Hilbert e Stuart Dreyfus, né? Eles indicaram que a classe de problemas aos que um profissional costuma se deparar não são claramente delimitados e estruturados, né? A classe de problemas não estruturados contém um número ilimitado de fatos e instâncias relevantes e não estão claras as vias por meio das quais tais elementos se interrelacionam e determinam, né? Ou seja, os problemas que um profissional irá enfrentar e as atividades que ele terá que realizar são incertos, né? E, portanto, ter como alicerce a aprendizagem de modelos de resolução de problemas é ineficaz, porque não adianta você ter modelos e métodos para resolver problemas se esses problemas não se encaixam nesses modelos, né? Ou eles não se encaixam em modelo nenhum, né? E um detalhe importante é as características de um profissional experiente, né? Aí, aí tem alguns tópicos aí, né, que caracterizam o que é um profissional experiente, né? Então, basicamente, o que essas características dizem é que um profissional experiente tem a capacidade de lidar com uma ampla variedade de situações e com eficácia, né? Repare que cada tópico não diz que o profissional experiente é capaz de lidar com problemas, né? Com os quais ele foi treinado e preparado para resolver. Mas trata-se de situações genéricas, né? Que não são específicas. Então, um profissional experiente depende do seu conhecimento, da sua experiência, da sua intuição, mas não de modelos formais de resolução de problemas e tarefas, né? Um profissional experiente não é um indivíduo que sabe apenas aplicar modelos e padrões
que se encaixam em problemas a serem resolvidos e tarefas a serem realizadas, né? E outra coisa que eu considero bastante interessante é que a universidade não tem motivo, não tem obrigação nem motivo, e na verdade nem pode formar profissionais competentes. Ser um profissional competente, uma qualidade que deverá se formar exercendo a profissão. A universidade deve criar condições para que os alunos possam se tornar profissionais responsáveis e cheguem a exercer sua profissão de uma maneira competente. E isso não é uma deficiência da universidade, né? E outro detalhe que também é muito importante é que o mundo é mutável. Ou seja, o mundo ele está sempre em mudanças, né? E o ensino por competências foca na formação de pessoas aptas a resolver problemas e a realizar tarefas que talvez não existam daqui a alguns anos, né? Daí se vem a necessidade de se formar profissionais com as características de um profissional experiente, como já falamos, né, nos slides anteriores, né? Aquelas características do que é um profissional experiente, né? Os requerimentos técnicos para o desempenho de postos de trabalho reais mudam a tal velocidade que não tem sentido pretender que a universidade forme no domínio dos últimos avanços tecnológicos. Ou seja, com base nas mudanças que ocorrem no mundo, em poucos anos, a universidade não pode focar simplesmente na formação de profissionais que estejam aptos a resolver problemas, realizar tarefas que surgiram simplesmente nos últimos anos, né? Já que o mundo ele sofre essa constante mudança com o passar de poucos anos, né? Para concluir, os principais problemas do ensino por competência são a falta de definição sobre o conceito, né? E assim, os professores eles não é, um prof- é, os professores eles não estão alicerçados sobre algo bem estruturado e conceituado, né? Está formando profissionais aptos a resolver problemas que provavelmente não surgirão como aprendido em qualquer curso baseado em competências. Está formando profissionais competentes a resolver problemas que talvez não sejam mais problemas, vistas as mudanças tão rápidas às quais está sujeito o nosso mundo, né? A referência usada foi o livro apresentado no começo, né? O livro do Sacristã e outros colaboradores, né? Educar Competências, o que há de novo. E obrigado.